Ministério Gileade. Você que se encontra lá em 1 Coríntios 3, versículo 16. Vamos ler no versículo apenas. Falarei sobre sendo um templo glorioso do Senhor. 1 Coríntios 3, versículo 16 diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Sabe, irmãos, o que mais nós precisamos nesses dias é ter revelação. Revelação da palavra do Senhor. E esse texto aqui diz que nós somos santuário de Deus. Coloca a sua mão no seu peito e diga assim: eu sou o santuário de Deus. Diga assim: o Espírito Santo habita em mim. Então deixa eu falar para você. Primeiro, o propósito de Deus sempre foi que fôssemos o seu templo. Deus sempre quis habitar no homem, no interior do homem. Isso sempre esteve explícito nas páginas da palavra de Deus. Toda a Bíblia está narrado que Deus, na verdade, Ele não quer ser um Deus lá do céu, Na verdade, toda a Bíblia, Deus quer mostrar que Deus quer habitar entre nós, em nós, apesar de nós. Se você abrir lá em Gênesis capítulo 12, o Senhor faz uma promessa a Abraão. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Agora preste atenção no versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Agora, quando cumpriu-se essa profecia? Abra lá em Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14. Você vai entender que essa profecia se cumpriu. Isso é uma revelação tremenda. Tem muita gente falando o que é profecia abrâmica, que não é. Aqui Gálatas dá a resposta de que profecia que se cumpriu é essa. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio a maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Agora presta atenção no versículo 14. Isso é uma revelação tremenda. Para que a bênção de Abraão. Que bênção, irmãos? A bênção de Abraão. Que bênção que era de Abraão? Que todas as famílias da terra seriam benditas. Agora, olha a continuação do texto. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebesse pela fé o Espírito prometido. Então qual é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão? Qual é? Ei? Todas as famílias abençoadas. Agora o cumprimento está aqui em Gálatas 3,14. Presta atenção. Isso é uma revelação muito grande que você tem que entender. Olha no versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebesse pela fé o Espírito prometido. O que é a bênção de Abraão chegando a nós? O Espírito prometido. Então tem muita gente falando que a bênção de Abraão é prosperidade.
Tem gente falando que a bênção de Abraão é a bênção na família, mas Gálatas, que é o cumprimento da profecia, diz assim: para que chegasse a nós, os gentios, o Espírito Santo prometido. A bênção de Abraão sobre a igreja é o recebimento do Espírito Santo prometido. Foi prometido há milênios, mas essa promessa se cumpre sobre a igreja de Jesus. Aleluia. Pastor, mas o que significa isso, pastor? Que Deus sempre quis habitar na interioridade humana. Deus sempre quis habitar no homem. Deus sempre quis habitar no nosso coração. Hoje você entendeu o que é a bênção de Abraão? O que é a bênção de Abraão? É ser derramada sobre nós, em cada um de nós, apesar de nós, o Espírito prometido. Essa é a bênção abraâmica. Diga aleluia, diga glória a Deus. Agora, os profetas disseram isso, que Deus sempre quis habitar em nós. Jeremias capítulo 24, verso 7 diz assim: dar-lhe-eis o coração, para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Ezequiel capítulo 11, versículo 9 diz assim: dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porém dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Irmãos, essa é uma grande revelação da Bíblia Sagrada. Deus não quer morar no céu. Deus nunca quis morar no céu. Deus quer morar no homem. Deus quer morar na interioridade do homem. Deus quer estar em nós. Deus quer estar no meio de nós. Deus quer estar no meio do seu povo. Tem muito crente querendo ir para o céu, mas Deus está querendo do céu vir sobre a sua vida. Você precisa entender isso. Aleluia. João capítulo 17, versículo 21. Jesus diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejamos nele, em nós. Agora, essa é a vontade de Deus. Deus quer cada dia mais habitar em nós. O apóstolo Paulo disse em Colossenses capítulo 1, versículo 26: o mistério, o que, irmãos? O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Esse era um mistério que estava oculto, ninguém sabia, os profetas não sabiam, os reis não sabiam, os sacerdotes não sabiam, e a palavra do Senhor diz assim: todavia agora se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória, desse ministério entre os gentios. E qual é o mistério, irmãos? Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia! Que mistério é esse? Que mistério é esse? O mistério, sabe qual que é o mistério? O mistério é que nós éramos um ser morto dos nossos delitos e pecados. Nós éramos um ser degenerado. Nós éramos um ser com a imagem ofuscada. Talvez você não entenda isso. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, mas depois da queda do pecado, o homem se tornou um homem decaído, com a sua imagem arranhada. O homem é um monstro diante da divindade. Depois da queda, era morto. O homem não era nada. Talvez você se achava muito, mas você era uma serpente, você era uma cobra, você era uma pessoa afastada de Deus, você era filho da ira, você estava destinado ao inferno. Mas teve um dia que na sua vida, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo veio, e ele veio, entrou na sua vida, transformou o seu coração, mudou o seu caráter, perdoou os seus pecados, purificou de toda injustiça, escreveu o seu nome no livro da vida.